queridos, o vídeo não vai ficar em boa qualidade porque o telefone está ruim, né? Mas a gente vai procurar melhorar, tá certo? E eu quero continuar lendo porções do livro de Luciano Subirá, pastor Luciano Subirá, né? Maturidade, o acesso à herança. Muitas pessoas querem ter a bênção de Deus, tudo que Jesus conquistou, né? Na cruz, a saúde, a salvação, a prosperidade, a paz interior, dons, ministério e outras coisitas mais, sem procurar ter o entendimento da palavra, né? E aí fica difícil. E a palavra mostra que essa plenitude da bênção de Deus, ela aguarda os que são maduros em Cristo, né? Pessoas que têm maturidade espiritual. Porque, como nós estamos falando de herança, né? Quando o pai ou a mãe morre, sei lá, algum parente morre, que deixa o testamento ali, né? A herança e tal. Quando tem o filho ali ou filha que não tem uma idade ainda apropriada para administrar aquela bênção, então é necessário que se aguarde um tempo até aquela pessoa chegar na faixa etária correta, né, de maturidade, e aí então ela vai poder desfrutar da bênção, da herança. Bem assim é a vida espiritual, ela também depende dessa maturidade espiritual, né? Essa maturidade que vem pelo conhecimento da palavra de Deus, que vem pelo entendimento da palavra. Veja comigo aí, se você puder, sempre que for necessário, você pause o vídeo, certo? E aí você vai conferir os capítulos e os versículos que ora são citados aqui. Eu quero ler Hebreus capítulo 5, versículo de número 12. O escritor aos Hebreus, admoestando os irmãos, né, severamente por conta justamente dessa falta de maturidade. Capítulo 5 de Hebreus, versículo 12 diz assim: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de alimento sólido. Então, você percebe aqui que, pelo tempo que eles tinham de evangelho, já deveriam ser mestres, né? No entanto, ainda eles estavam comendo uma comida frágil, né? Então, falamos que fé não é suficiente, fé ela depende, ela está interligada a outros fatores, né? Outros ingredientes que são necessários, são inevitáveis para o funcionamento da fé, tá certo? Então hoje nós vamos falar sobre a plenitude. A plenitude de Deus aguarda os maduros, certo? O texto em apreço é Gálatas capítulo 4, versículo 1 até o verso 7. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em que nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sobre tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebamos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiros por Deus. Também herdeiros por Deus. Esse texto bíblico é o nosso ponto de partida.
Nele, Paulo comenta sobre um filho que, embora herdeiro, em nada é diferente do escravo. Antes de explorar melhor a ilustração, quero ressaltar que o uso da frase assim também nós, no versículo 3, indica um paralelo entre a alegoria e a nossa vida espiritual. E aqui nós temos alguns pontos importantes. Por um tempo, vivemos como escravos sobre a lei. Contudo, a vinda de Cristo, na plenitude dos tempos, proporcionou o direito de vivermos como filhos e não mais como escravos. Segundo ponto, dentro dessa perspectiva, além disso, mesmo já vivendo como filhos, ainda há necessidade de crescer, amadurecer, para desfrutar da plenitude da herança que há em Cristo. Quero ressaltar as palavras-chave, filhos e herdeiros. São palavras-chave. Além da frase, a frase até o tempo predeterminado. Veja aí quanto isso é importante. Observe que no ensino do apóstolo Paulo, o vocábulo filho está diretamente conectado à inevitável consequência, certo? Herdeiro, porém, ele destaca que antes de perder, de poder usufruir a herança, é necessário chegar ao tempo pré-determinado. Então não basta ter a maturidade. Há um tempo pré-determinado para isso, né? Para o desfrute dessa bênção. Paulo ilustra a aplicação espiritual com a questão natural. Aqui se encontra uma prática aparentemente comum nos dias do apóstolo. O reconhecimento de um filho é, por direito legal, herdeiro de tudo o que é de seu pai. Entretanto, outro elemento importante é destacado separadamente. Qual elemento é esse? O tempo em que o filho estaria liberado para usufruir a herança. A herança já era do filho, mas havia um tempo certo para usufruí-la. Veja que coisa interessante. Em outras palavras, não bastava ser herdeiro, era necessário passar um tempo sob o cuidado dos tutores e curadores. Somente depois de cumprir esse tempo é que o acesso à herança seria liberado. E aí nós vemos a importância do amadurecimento, né? E também a importância desse menor ter um tutor, né? Um curador, alguém que guie ele, alguém que direcione, alguém que cuide, alguém que zele por ele, alguém que instrua em toda a verdade. Trazendo isso para o campo ministerial, é o papel, né, dos mentores, dos líderes, né, dos pastores. Há pessoas que querem desfrutar da bênção de Deus, mas não querem ter tutores na vida, não querem ter pastores na vida, não querem congregar. Então, vemos aí um erro fatal, certo? Porque muita gente pensa que para alcançar a bênção basta ter fé. Já a gente vê aqui que além dessa questão da pessoa ter direito à bênção de Deus, por ser filho de Deus, por ter o Espírito Santo de Deus na vida, essa pessoa necessita de tutores. É aquela pessoa que é responsável em cuidar, em orientar, em ensinar, em guiar aquele herdeiro. Então, os pastores têm essa função, né? Os líderes têm essa função. Mas se você não obedece a ninguém, não é submisso à sua liderança, dificilmente você vai amadurecer, dificilmente você vai crescer, dificilmente você vai ter a bênção de Deus de maneira correta para a sua vida. Então, amadureça pelo conhecimento da palavra, pelos bons ensinamentos dos seus líderes, porque eles levarão você a um caminho de vitória em nome de Jesus. O salmista Davi, ele diz o seguinte: eu me tornei mais sábio do que os meus mestres, porque eu sempre ouvi os mais velhos. Ok? Isso é importante. O próprio salmista Davi deixa bem claro que o seu amadurecimento, o seu crescimento é por conta justamente dele ter ouvido, respeitado os mais velhos, certo? E isso para mim é sobremodo maravilhoso.
e tremendo, né? Muita gente não quer ouvir os mais velhos, muita gente não quer ser guiado, e aí aonde cai por terra todos os planos e são frustrados tudo aquilo que aquela pessoa pensou, né, desejou para a vida delas como sendo bênção de Deus. Espero que essa leitura e esse aconselhamento, esse ensinamento seja bênção para a sua vida e você compartilhe esse vídeo com alguém para abençoar a vida daqueles que precisam amadurecer na fé em Cristo Jesus.